Até bem pouco tempo atrás não se falava em vacina de crianças, né? Aplicar vacina em crianças, né? De 5 a 11 anos, né? Em relação ao Covid. Ao Covid. Né? Não, as outras vacinas normal, né? Mas em relação ao Covid não se falava, olha, a criança é imune e tal. De repente passou-se a dizer que a criança também precisava se imunizar em relação a esse vírus chinês aí, que denominaram de Covid. Por que houve essa mudança, doutora? Olha, na verdade, não houve uma mudança, né? As crianças, elas nunca estiveram imunes. O que aconteceu? Não se falava em vacina porque não existia vacina, né? A vacina foi uma conquista rápida, necessária, que está salvando muitas vidas, graças a Deus, no decorrer desses 2 anos de pandemia. O que aconteceu? Em 2020 e 2021, as crianças estavam fechadinhas em casa. Vamos analisar os fatos isoladamente. Então, número 1, as crianças estavam em casa, todo trancadinha, ninguém foi para a escola, tudo ali, né? Fechadinho. A pandemia correndo o mundo e observou-se que, estatisticamente, o número de óbitos em criança e de casos graves em crianças era insignificante diante da população toda acometida. Não tinha vacina para ninguém até então, né? E o que aconteceu? Chegou a vacina e seguimos aquela etapa, os de comorbidade, os idosos, como tinha que ser. E já foi anunciado desde lá que as últimas etapas, os últimos a serem vacinados seriam as crianças. Mas o que aconteceu com a pandemia? Olha, tem uma palavra que a gente aprendeu com a pandemia, é humildade. A gente está crescendo, evoluindo e aprendendo com o vírus. Então, veja bem, aquelas crianças que estavam lá, trancadinhas em casa, saíram, não saíram? Frequentam ruas, creches, shoppings, aniversários, estão nas ruas. Voltaram às aulas, voltaram à escola. Concomitante a isso, aconteceu um outro fato. As enormes mutações de variantes, né? Uma variante, outra variante, foi assolando o mundo. As vacinas chegaram. As vacinas, elas não protegem, 20% das vacinas não impedem das pessoas que foram vacinadas nas 3 doses, elas irão se recontaminar. A gente aprendeu que a vacina não extermina o vírus, mas ela impede sim, comprovadamente, as formas graves e os óbitos. Diminuiu a mortalidade por conta das vacinas, da época da vacinação para cá. Isso é fato científico comprovado. Aí veio a Ômicron. A Ômicron, ela teve uma mutação muito maior das outras variantes, uma mutação enorme. E ela tem uma espalhabilidade, gente, parece um aerosol, uma coisa, é de 60 vezes mais a transmissibilidade da Ômicron. Então tá lá o vírus passeando, estão as pessoas cansadas de estarem confinadas, expostas. Só que eles estão com 2 doses, 3 doses e o vírus continua atacando. A gente não sabe se esse vírus acomete só formas leves ou se é porque a população, 70% da população brasileira está vacinada, já com a dose de reforço inclusive, e o sistema imunológico está respondendo. Então o que está acontecendo? O vírus bate, mas também apanha. Aí as pessoas ficaram mais tranquilas e estão vivendo como se não houvesse amanhã. Gente, toda pandemia acaba. Todas as pandemias que o mundo passou acabaram. Essa também vai acabar, mas não acabou. E nós não sabemos quando ela vai terminar. Então, veja bem, o vírus passeando, né? As pessoas respondendo bem, né? Ai, tá mais suave, tá leve, tá não sei o quê. E estão aí. Quem que tá sem chapéu? Quem que tá sem proteção? O volume de criança que está na rua. Então, se eram 0,4% de óbitos naquela época, de um tantinho de criança que era exposta, hoje continua 0,4%, graças a Deus, a criança responde muito bem. O sistema imunológico da criança, ainda em formação, responde muito bem ao vírus, ao Covid. Mas aqueles 10% que vão ser internadas e os 0,4% que vão a óbito, que era um pouquinho, agora é um tantão.
Então, o que nós temos? O maior hospital de São Paulo, da rede privada de convênio, Sabará, ele mostrou que sextuplicou nos últimos 15 dias o número de casos de Covid positivo que foram ao hospital. Alguns foram para casa, outros foram internados. O maior hospital infantil público de São Paulo, o Hospital Infantil Cândido Fontoura, meu xodó, saudade, está com a UTI na seguinte apresentação: metade das crianças em UTI, é triste ver uma criança em UTI para uma doença que agora é prevenível por vacina, muito triste. 50% das crianças que estão lá na UTI não tinham comorbidade nenhuma prévia, só não foram vacinadas. Então o cenário mudou, a gente aprende e vai avaliando e vai estudando a realidade. Agora nós temos a seguinte situação: 2.500 mortes em 2 anos em menores de 18 anos. É o que a gente tinha. Diante de uma pandemia mundial, puxa, pouquinho, né? Agora, 2.500 mortes com uma vacina para prevenção da doença, não cabe mais esse raciocínio. A morte de uma criança já justifica a vacinação em massa das crianças. O calendário todo vacinal previne sarampo, cachumba, rubéola, que são doenças que nem tem um índice de mortalidade importante. Mas só pela possibilidade de pegar, a gente já toma vacina. O Brasil é um país de vacina, tradicionalmente que vacina. Por que nós não vamos vacinar as nossas crianças, que agora são a bola da vez, pelo que eu já expliquei, né? Aumentou a quantidade de vírus, muito adulto protegido e criança exposta que estava guardadinha em casa antes.